Começando muito bem a semana hoje, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a Maíra Soares, que é uma querida, que entende muito de educação positiva, de educação parental, de como a gente faz para criar um mundo melhor com nossos filhos, nossa família. E a partir disso, a gente também faz uma contribuição muito importante para a coletividade, né? Eu vou. Bom Oiê, dia, tudo bem? Tudo bom? estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Não sei Ótimo. se as outras pessoas estão ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo, conta pra gente. Para mim tá ok. Ai, Klaus, tudo bom? Amigo meu das antigas. Gostoso. É muito bom quando a gente vê gente assim, de outros contextos aqui, né? Divertido. E aí, tudo certo? Tudo certo. Eu estava aqui contando mais ou menos nosso tema. Convidei a Maíra para essa conversa aqui porque ela é uma pessoa que me inspira bastante. Eu sinto que ela faz assim uma diferença para as mães que acompanham, porque ela tem um jeito super próximo de falar, muito afetivo e que entende bastante, né? A gente sabe que quando a Hum. gente é filho, a gente vive uma transformação muito grande e a gente vai aprendendo muito. E aí tem pessoas que fazem desse aprendizado também uma missão, né? E eu sinto que isso junta a gente, né? Une a gente. A gente tem esse ponto em comum de ter assumido a maternidade como uma, um caminho de vida mesmo, né? Uhum. Sim, Queria que estamos você aí empenhadas. A gente teve essa live marcada, lembra? E aí teve alguma coisa com a Nara que eu tive que ir pro hospital e no final a gente teve que cancelar. não foi em novembro, se eu não me engano. E É. aí a gente agora que conseguiu, porque depois veio fim de ano e enfim, a Ixi, gente uma loucura. Mas finalmente estamos retomando e quero muito falar sobre isso. Que legal, obrigada pelo convite, Flor. eu te agradeço pela presença. E aí? E aí, assim, temos muitas questões, né? As pessoas fizeram perguntas, acho que também vão fazendo agora. Vamos tentar responder. Claro que a gente nunca dá conta de tudo, e na verdade esse Não. assunto Então, ele eu é. quero falar assim, minha filha, se você quiser, a gente pode fazer um curso. A gente pode falar disso, tudo bem, a gente pode fazer um curso também, mas a gente vai tentar contemplar as maiores dúvidas, né, as coisas mais desafiadoras, acho que de quem começa a ouvir falar sobre a possibilidade de educar sem castigo, sem ameaça, sem, né, sem violência, sem as coisas que estão muitas vezes invisíveis da educação que a gente teve, né, que a gente acredita que é assim mesmo, que não tem outra forma da criança aprender. Então, tipo, normal, isso aí é como é, e não é. Não deveria, não precisaria, né? E a gente sai, a maioria das pessoas partiu de uma educação em que ou ela era muito autoritária, ou às vezes os pais estavam indo no caminho oposto, né? A minha geração é muito de pais que. A minha geração, as pessoas um pouco mais novas, de pais que já tinham percebido que o autoritarismo não era um caminho, mas ainda não sabiam encontrar outro. Então, muitas vezes eles iam para o extremo oposto, e eu sinto que a questão não é só achar um ponto no meio dos dois, é você transcender essa questão do autoritarismo versus permissividade para encontrar uma relação mais respeitosa, mais amorosa com as crianças que são pessoas, né? É. E até tirar um pouco dessa pressão de, ai meu Deus do céu, de achar que você tem que acertar em tudo que você está fazendo. Porque é pela experiência, gente. Até porque a gente está desconstruindo, a gente está rompendo com o padrão. Então, óbvio que a gente vai se sentir perdido muitas vezes e que a gente vai perceber que a gente, eu acho que eu fui pro outro lado e não era bem essa a minha intenção. Então, tirando um pouco também dessa pressão de que tem que sempre ficar tudo muito redondo, que vem um pouco da ferida do perfeccionismo, da pressão, espaço para o erro, que é uma herança da educação tradicional, uma sequela que a gente tem, né? A gente fica se sentindo num lugar de não tem direito a errar. Quando na verdade é justamente isso que a gente tem que desconstruir. Parar de ter esse medo do erro. Parar de achar que o erro é uma coisa inconcebível. Porque desse jeito a gente se maltrata e acaba que muitas vezes trata a criança de jeito desrespeitoso, porque abre mão de qualquer estratégia para convencer ela que ela não tem como errar de novo, né? Ela não tem o direito de errar de novo. E, na verdade, é impossível. Sendo que, na Então, é verdade, toda uma o erro, né? aprendizagem de como olhar para o erro, para começar. E o erro ele é muito educativo, né? Porque quando a gente erra e a gente lida com esse erro, a gente também mostra para a criança como é possível lidar com o erro, né?
Se a gente se desespera com o erro, se a gente tira o erro né, da esfera da normalidade e se desespera com ele, a criança também pode entender que ela não pode errar, e aí com isso ela não aprende a lidar com quando ela erra, né? Que é uma Hum, questão. E exato. acho que essa dinâmica, né, que você está contando, da gente sentir que não pode errar, ela acaba gerando um ciclo muito negativo que acontece de a gente errar, porque é inevitável errar, e aí a gente se sentir muito culpado porque erra e tentar supercompensar de outra forma, e essa forma é insustentável também. E Uhum. aí a gente tem que partir para essa forma de tentar supercompensar e dar tudo e fazer tudo. A gente acaba inevitavelmente caindo novamente em uma falta, em um erro. Então, acho Exato, assim, na verdade não é respeitoso ser permissivo. Isso foi um ponto que eu coloquei no post de ontem, acho que a gente podia começar por aí, talvez. Muitas sim, pessoas ficam com esse medo, né? Peraí, mas se eu abrir mão de ser tão autoritário, tão rígido com a criança, como é que eu vou ensinar um limite para a criança? Como é que essa criança vai entender que ela não pode tudo, que ela não pode tudo na vida? Eu vou estar criando ela numa bolha? Ela vai ficar achando que em casa ela pode, de repente lá fora ela não pode, então não é muito realista. As pessoas se sentem muito perdidas. Eu entendo perfeitamente porque eu também entrei nesse lugar. Quando eu comecei a ler, meu primeiro contato, para quem não me conhece, né, eu sou a Maíra, eu sou de São Paulo, eu tenho já 41 anos, e eu sou mãe da Nara, que vai fazer 7 anos em 2 semanas. Menos, 10 dias. Então, tipo, faz 7 anos que eu tô nessa, e eu tive o privilégio, a sorte de começar a ler sobre esses conteúdos na gravidez, porque foi apresentado por uma amiga, não tinha pensado em romper nada, não ser aquela coisa óbvia do tipo, óbvio que eu vou querer evitar fazer as coisas que meus pais fizeram que eu achava que não era legal, né? A gente sempre tem essa coisa mais simplista de falar, não, óbvio que eu vou tentar fazer melhor do que os meus pais, porque todo mundo tem uma avaliação crítica da educação que recebeu e sabe que tem coisa que teve que engolir e que não curtiu. Falou, não, quando eu tiver meu filho, não vai ser tratado dessa forma. É ou não é? É meio óbvio, todo mundo tem isso, né? Mas eu tinha nesse lugar muito, tipo, resumido, sem nenhuma elaboração, uma coisa meio óbvia, tipo, vou evitar repetir os erros dos meus pais. Mas não tinha tido contato com conteúdos mais, digamos, modernetes, mais modernos, mais avançados, mais atualizados, questionando de fato a educação tradicional. Nunca tinha. E aí, quando eu fui perceber, né, na verdade, já tinha ouvido falar um pouco de comunicação não violenta, foi justamente esse movimento que fez eu entrar nesse mundo, porque eu fui visitar uma amiga minha, que estava morando em Alto Paraíso de Goiás, que estava muito imersa nesse mundo da comunicação não violenta, que tinha aberto mão de morar em São Paulo, e estava com aquela coisa na cabeça de que ao invés de querer transformar o mundo, eu vou querer ser a transformação, eu vou transformar a minha vida e ser coerente com aquilo que eu acredito. E se for o caso, eu inspiro outras pessoas, mas eu não vou ficar aí, tipo, a gente trabalhava em projetos sociais, era uma pessoa que eu tinha muito de referência. E aí eu dava muito, eu tô louca para entender o que a Carol tá fazendo da vida dela. Eu já morava aqui na Espanha, fui visitar ela, fui visitar o Brasil e marquei de visitar ela. Só que calhou de eu estar grávida. Antes de eu comprar passagem, eu não estava grávida. E aí eu tava com 2 meses de gravidez, cheguei lá, ela tava com um filhote de 1 ano e meio. E a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi: ah, ele é bonzinho? Né, tipo, né, como é que ele é? Ele é bonzinho? Ela falou: o que é ser bonzinho? Eu falei: ah, não sei, ele chora muito, ele dá trabalho. Eu pensando, né, tipo, uma criança boazinha, uma criança que robocinho, como assim? Não dá trabalho. Tava totalmente não Matrix. E aí ela virou e falou assim: mas qual é o problema de uma criança chorar muito? Qual é o problema de uma criança dar trabalho, né? Tipo, isso não é falta de educação, isso não é não ser boazinha, né? Isso é ser criança. E aquilo já foi tipo, um chacoalhão, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tipo, peraí, deixa eu pensar, né? Nunca tinha questionado, porque eu fui a criança boazinha que se esforçou muito para poder agradar os meus pais e não dar esse trabalho, não ser um estorvo. Me cobrava ser certinha, corretinha. Não era de chorar, não era de atrapalhar, né? Fui muito nesse lugar da criança codependente. Enfim, foi assim que eu descobri, né? Porque aí ela começou a me trazer várias perguntas e eu fiquei dando trela, ficando curiosa. Aí ela começou a me apresentar alguns autores, a gente foi falando sobre maternidade. E aquilo me deu, assim, foi um divisor de águas. Eu comecei a ler Carlos Gonçalves, o Bessame Mútil. Depois eu já comecei a ler Laura Gutman, que eu sei que é um chacoalhão para quem está na gravidez, mas enfim, foi importante. Aí eu comecei a ficar curiosa. E a primeira coisa que veio quando eu li o Carlos Gonçalves, que é uma boa forma de introduzir, porque ele é bem leve, ele é bem humorado. Eu olhei e falei assim, cara, mas ele tá falando que eu não posso castigar, ele tá falando que tudo bem a criança ficar chorando até não sei quando, sei lá, entendeu? Tipo, eram umas coisas muito diferentes. E aí vieram 2 medos. Como é que essa criança vai aprender o que é certo e o que é errado? Será que isso daí é sustentável? Ou ela vai começar a achar que ela pode tudo? E o outro ela vai estar preparada realmente para o mundo? Porque, tipo,
vai estar criado aqui num sistema todo perfeitinho, todo acolhedor, todo respeitoso, e o mundo não é assim. Vai chegar, tipo, lá fora ela vai tomar um tapa na cara, ela vai tomar uma rasteira, as pessoas são, né, aquela ideia de o mundo é perigoso, é cruel, é duro, e ela não vai estar, né? Será que ela, ou melhor, existe um jeito dela estar preparada para esse mundo? Ou ela vai ficar frágil? Falem para mim vocês. Vocês têm esses medos? São essas as preocupações que pegam para vocês quando vocês cogitam a ideia de ir para esse mundo? Ou vocês ficam assim, ah não, de boa, com certeza deve ter um jeito. Na hora eu fiquei assim. Só que como eu sou perfeccionista, detalhista, não sei o que lá, daquelas que estuda tudo, fala, ah, você tem uma meta? Então tá, se eles estão falando que tem jeito, eu quero descobrir como é que é. E aí acabou, só para resumir, né, a organização, um impacto tão grande, foram todas as coisas que eu aprendi que eu acabei fazendo transição de carreira. Eu era jornalista, fotógrafa, e aí com a questão da maternidade, de estudar tudo isso, falei, ah, quer saber? Vou jogar pro mundo essa ideia. Porque realmente é muito maravilhoso e possível. E agora eu tô com uma criança de quase 7 anos, e é maravilhoso ter uma pessoa com muita referência do que é ser respeitada, porque ela denuncia o que está lá fora. Não é que ela vai despreparada, ela vai falando, mamãe, isso que eles fizeram na escola é castigo. Falaram que não ia ter castigo, mas deixaram a menina dentro da sala porque ela não terminou a tarefa. Isso não é certo. Coitada da menina, nada a ver. Ela fica, tipo, totalmente chocada. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter uma noção de que quando a gente fala que o mundo, por exemplo, é duro lá fora, que a gente não pode deixar uma criança entrar sem essas ferramentas, é mentira. Ela entra com ferramentas e ela entra para denunciar esse mundo. E para, sim, começar a ampliar a quantidade de pessoas que vão estar dizendo isso daqui não é respeito, não é respeitoso, não é aceitável. Entendeu? Tipo, sim, a pessoa pode chorar. Não existe isso de impedir o choro. Ela discute com os amigos da escola, assim, sabe? Claro que pode chorar. Chorar é bom. Chorar limpa a tristeza. Faz tirar, entendeu? Então ela choca. A pessoa fala, uau, eu nunca tinha pensado nisso, porque em casa falam que não tem que chorar. Que tem que guardar o choro. Não, não, não. Aí ela fala, você tá viajando. Inclusive minha mamãe trabalha com isso. É tão bonitinha. É, as pessoas, às vezes elas não aguentam o choro, né, também. Não é nem só uma questão de autoritarismo, é de não saber lidar com a própria frustração, a própria tristeza, a própria raiva. E se você não sabe lidar com isso em você mesmo, você não vai saber lidar com o outro. Então, o trabalho que a gente faz com as crianças, ele começa em nós, né? Necessariamente. Eu ia falar que na verdade, eu tinha te apresentado um pouquinho antes de você entrar, mas depois eu acabei, a gente começou a conversar direto e nem teve, né, essa etapa da gente se apresentar. Então, obrigada por se apresentar. Eu vou contar um pouquinho também, quem não conhece de mim, rapidinho, porque a gente tem muito assunto. Mas eu sou psicóloga. Eu já era psicóloga antes de ser mãe. E eu trabalhava principalmente com crianças, porque eu sempre gostei muito, né, da infância, gostei muito de trabalhar com crianças, gostei muito desse universo, essa linguagem. Mas quando eu engravidei, assim que eu engravidei, eu comecei a empatizar com as mães de um jeito que eu nunca tinha feito antes. Porque a gente aprende na nossa prática de psicologia de uma forma um pouco mais, às vezes, separada, e é quase inevitável com profissionais que atendem crianças ter um certo julgamento das mães, um certo perfeccionismo, de achar que as mães. De colocar um pouquinho a culpa nas mães, não tô falando todo mundo, mas é uma cultura, né? Que a gente muitas vezes percebe, não só, não estou falando de psicólogos, mas de médicos, dentistas, professores. Então é muito comum a gente ficar olhando para o que a mãe, os pais, mas principalmente a mãe, está fazendo, né? Aqui, que tá De errado. O que ela tá, onde ela de está errado, de errado. De grosso modo, sim, de errado. E aí eu não acho que eu fazia isso declaradamente, mas quando eu tive filhos, eu senti uma empatia com as mães muito maior. E aí foi que eu comecei naturalmente também a trabalhar muito mais com mães e aprender muito mais sobre isso. E eu acho que o que mudou, sabe, tem quando aqueles momentos que transformam, né? Quando meu filho era pequenininho, recém-nascido, ele chorava muito. Meu primeiro filho, eu tenho 3. Hoje o mais velho tem 10, a segunda tem 7 e o mais novinho tem 2. E o grande, quando era pequenininho, ele chorava muito. Era aquele bebê que só queria colo, chorava muito. E que foi o maior aprendizado que eu tive. E aí, a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu fui no pediatra dele, eu falei, nossa, ele chora tanto, mas eu não sei, será que ele tá fazendo manha? Eu, apesar de ter muito conhecimento teórico, eu perguntei pro pediatra se estava fazendo manha. E aí o pediatra olhou para mim e falou, ele não falou nada, ele perguntou, o que é manha? E essa pergunta, ela transformou para mim de um jeito que eu pensei, nossa, aí sim ficou muito óbvio que um recém-nascido não pede coisas que ele não precisa e que manha é uma palavra adulta, né?
E aí começou, a partir disso, desenrolar todo esse fio de a gente entender, né, de eu entender que dar amor, que dar carinho, que dar toda a atenção que as crianças precisam não significa ser permissivo. E que isso não tem nada a ver com a gente negar os limites que as crianças de fato precisam ter. É, eu acho que essa confusão acontece muito, né? Porque quando a gente descreve, né, por exemplo, eu vou lá e coloco a criança está se comportando de um jeito inadequado, e independente do que ela está fazendo, eu acho que a gente tem que ter muito, muito claro que a criança sempre está tentando o melhor que ela pode. Então, por exemplo, hoje eu estava vendo lá no livro do Jasper Juhl, né, um livro maravilhoso que ele tem, e que ele está explicando assim, a criança, de repente, o menino tá, de 4 anos está brincando com Lego, né, o Kevin, que ele coloca lá, no caso do Kevin, tá brincando com Lego. Aí vem a irmãzinha mais nova, que não chega a falar a idade, mas eu imagino que deve ter uns 2 pelo menos. Fica vendo ele lá brincando. E aí, de repente, ele tenta pegar, não aguenta, porque ela tá curiosa, porque ela quer, né, participar, porque ela vê o irmão brincando. Tipo, você sabe, sabendo a natureza da criança, você sabe exatamente o movimento dela. Ela não está faltando com respeito na visão dela, ela tá tentando fazer uma coisa que para ela é incontrolável, ela quer participar. Aí ela vai tentar pegar o brinquedo, uma hora ele fica falando, não, eu quero brincar sozinho. Tipo, e ele tem todo o direito de querer brincar sozinho, porque ele não é obrigado a emprestar. Tem 15 mil coisas que a gente espera da criança, que a gente não sabe da natureza da criança, e a gente fica querendo forçar a criança, né? E aí, tipo, tem uma hora que a menina começa a insistir, porque, tipo, ela não consegue se controlar, ela é muito novinha. E aí ele começa a ficar irritado, porque ele tá tentando colocar o limite e a menina não aceita. Aí tem uma hora que ele empurra a menina, ou bate na menina, não sei, no exemplo. Nem sei se o exemplo é real ou se é uma coisa meio que ele tá falando, né? E aí aparece ele imaginando os diálogos da mãe, da criança reclamar com a mãe. Mamãe, o Kevin bateu em mim. Né? Tipo, e aí a mãe vem e dá uma bronca do tipo, meu, você tem que aprender que a sua irmã é pequena, que ela não tem como se controlar, você tem que emprestar o brinquedo. Será que você não pode emprestar o brinquedo para ela para facilitar a vida dela? E aí a primeira coisa que ele fala é, olha que coisa louca, você quer ensinar a criança a ter consideração com o outro, para poder aprender a olhar para a dor do outro e fazer um jeito de fazer a outra pessoa se sentir bem. Só que você não está considerando a dor do seu filho nesse momento. Ele está numa angústia, ele está num momento difícil, ele está tentando colocar o limite, e se você confia na natureza dessa criança, você entende que se ele apelou para agredir a irmã, é porque ele não tinha ferramentas, ele não tinha recursos, ele não sabia como fazer de outra forma. Então, tipo, quando você se dá conta da dor da criança, da dificuldade que ela tem, da limitação que ela tem, a sua intervenção, a sua resposta, a sua forma de guiar essa criança não é dando essa bronca. É, de repente, falando, nossa, filha, você estava muito afim de brincar sozinho, vamos tentar descobrir um jeito de você explicar para tua irmã de outra forma, sem ter que ser agredindo ela? Confiando que, gradualmente, ele vai aprender a desenvolver isso, mas assumindo que que colocar limite no outro, sem apelar para agressão quando o outro continua insistindo na invasão do teu espaço, sei lá, é limitador, é desafiador para todo mundo, não é só para ele. E ele, na altura dos 4 anos dele, a gente esperar que ele saiba, e aí ele tem que tomar uma bronca quando ele erra, entendeu? Então, assim, é um outro jeito de você olhar, você reconhecer que ele tem o direito de errar, porque ele está aprendendo, e que mesmo que ele soubesse, ele também teria dificuldade, porque nós adultos também temos, muitas vezes, de manter, né, aquela coisa tipo, não, eu vou pedir, aí o cara não tá cedendo, o cara não tá aceitando o meu limite. Eu vou insistir, dizer que não tô curtindo, o cara vai insistir e vai vir atrás de mim. Tem uma hora que eu não vou conseguir dar conta. Eu também tenho meu ataque de birra, também tenho o meu jeito explosivo de lidar. Ou seja, não é só da criança, entendeu? É de todo mundo. Então fica muito mais bonito porque você fala assim, cara, ele tem o direito de errar, ele tá com dificuldade, ele precisa de apoio, ele não precisa de uma bronca. Não precisa ser castigado por isso. Aí muita gente fala, mas se eu fizer de um jeito assim, ele vai, é como se eu estivesse passando a mão na cabeça dele quando ele tá errando, e aí ele vai sentir que ele não precisa fazer nada a respeito. Não, gente. Isso é um medo que a gente tem. Porque a gente acreditou que só existe uma forma de aprender que é através da dor. É através da sensação de ameaça. Do tipo, só quando ele souber que ele pode passar muito mal depois de ter feito algo errado, que ele vai cortar o comportamento dele. Será? Ou será que a gente realmente nunca experimentou a outra forma? E a gente não tem noção. Porque a gente quer resposta muito imediata também. A gente acha que pelo fato dele que ele já sabe que ele não pode fazer isso com a irmã, então ele deveria saber e ponto. Ele não tem como fazer isso com a irmã. E não é assim. Não é nem honesto a gente falar isso, né? Tipo, é hipocrisia, de certa forma, porque a gente também não é assim. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido. Quando a gente olha a dor da criança, empatiza com ela,
tem essa consideração que a gente está exigindo que ela tenha pelo pequeno, né? Você tem que considerar a tua irmã, mas eu também tenho que considerar você, a sua dor e a sua dificuldade. Tem que contemplar isso. Se eu acompanho ela de forma amorosa, eu não estou sendo permissiva, eu estou apoiando ela emocionalmente, entendeu? Porque, inclusive, eu quero bem dela, porque eu entendo que se ela chegou nesse limite é porque ela não estava se sentindo bem. E a solução que eu dou, tipo, o caminho que eu dou é, não vou fazer ela se sentir pior, porque isso vai fazer com que ela, inclusive, a autoestima dela fique baixa, do tipo, nossa, deve ser uma pessoa horrível, né, pra não conseguir me controlar numa situação dessas. Tipo, não tá ajudando. Ela vai ficar se sentindo muito mal em relação a você, ressentida, com raiva, com mágoa, com vontade de vingança, se sentindo injustiçada, se sentindo, tipo, não compreendida. Isso vai gerando desconexão entre o adulto e a criança, entendeu? Agora, se eu vou lá e falo, meu amor, eu entendi, você ficou muito nervoso porque ela invadiu. Inclusive, eu sabia assim, eu não tava aqui com você na hora, porque, manja aquela situação assim, às vezes a gente coloca a criança num lugar confiando, que bom, eles estão entretidos, os dois, vou aproveitar, vou pra cozinha, cuidar de outra coisa. Uma criança de 4, 2 anos, sozinhas, a chance de dar vai dar algum conflito é muito grande. Então, eu não tô nem dizendo que é errado a mãe fazer isso de ir pra cozinha, mas assumir que é um risco. Normal. Então, tipo, eu arrisquei de deixar os dois sozinhos e os dois não deram conta, óbvio, chegou um momento que teve conflito. Eu não posso chegar lá e ter uma represália em cima da criança achando que só ela é responsável por aquela situação. Entendeu? É muita coisa. Então, tipo, o acolher, nesse sentido, é você guiar de uma forma amorosa, porque você entende que tem um motivo para a criança estar fazendo daquele jeito, que ela quer sempre agir melhor. Só que às vezes ela não tem recurso. E o choro é a mesma coisa. Muitas pessoas interpretam o choro como mau comportamento, como birra, como manha, como manipulação. Gente, é uma coisa que a gente tem que completamente desconstruir. Quem é que opta por se jogar no chão, entendeu? E fazer um escândalo diante de uma situação de limite e frustração? A pessoa está tendo um colapso nervoso. Ela está fora do controle, ela não tem capacidade de controlar as emoções. Ela está tendo uma explosão emocional. Tudo que ela menos precisa é de uma bronca ou de uma sensação de que aquilo é errado, né? No limite da birra, eu tô falando daquela birra escandalosa, né? Tipo tal. Então, tipo, tô aqui. Fala. Porque a criança, quando a gente insiste em ficar falando que é errado, ela já sabe. A criança que, por exemplo, que bateu no irmãozinho, com esse exemplo que você está dando, tá péssima. Ela sabe que não pode. Ela já provavelmente passou por isso algumas vezes e já sabe. Então, a gente insistir nesse ponto de falar, você errou, e fazer ela se sentir mal, além de ser inútil, fazer ela se sentir pior, e ter essa questão da autoestima que você falou, que eu acho que ela é muito, muito, muito relevante, é inútil porque a criança já sabe. Então, não é um caminho que vai fazer diferença, porque é um caminho que já está feito. Então, o que a gente precisa é tentar entender e ajudar a criança a entender por que ela teve que fazer isso, né? E essa regulação emocional, essa educação emocional, ela faz parte da nossa responsabilidade também. Porque a criança, assim como a gente ensina qualquer outra coisa para a criança, ela ainda não sabe o que ela está sentindo. E isso é muito difícil de aprender. Uhum. É muito difícil de elas conseguirem regular quando o cérebro delas ainda não está nem pronto para isso, né? Não, e na verdade ela precisa da gente, né, porque ela não tem capacidade de autorregulação. Então, por exemplo, castigar uma criança que está chorando e fazer ela ficar sozinha é uma crueldade absurda, porque ela precisa do adulto para conseguir se regular emocionalmente. Entendeu? Então, tipo, você está realmente castigando uma criança, entendeu? Quando, na verdade, o que ela mais precisa é da tua presença. Tem crianças, aí só para colocar um parênteses aqui, tem crianças que não querem o toque nessas horas, tá? Algumas pessoas podem se desesperar, mas seu filho não me deixa chegar perto. Tudo bem. Mas assim, o que não pode acontecer é, enquanto você se comportar dessa maneira, olha só, não quero nem saber, que é o que ficou acontecendo na minha casa, né? Boca de couro não rasga. Deixava no quarto e nem os irmãos podiam ir lá para poder para poder tentar acolher. Não, deixa ele, que enquanto ele estiver fazendo esse escândalo, tipo, ele estiver optando por estar fazendo piti, né? Tipo, como se fosse intencional. Deixa ele lá, ele tem que se virar, tem que aprender que essas coisas não são aceitáveis, ninguém pode ficar. Porque no fundo, assim, é o adulto, o chip dos nossos pais, né? O adulto, ele entendia que aquilo era mau comportamento, que era a criança tentando manipular ou ganhar o que ela queria, né? Fazendo aquilo lá pra tudo, tipo assim, ó, eu vou mostrar como eu tô desesperada e você vai ficar sem opção, você vai ter que me dar o que você quer, né? E tipo, é óbvio que de certa forma a criança tá querendo aquilo que ela quer ainda, mas o que tá acontecendo? Vamos entender o que tá acontecendo. Ela está com vontade, vamos supor, ela quer muito uma coisa. O que ela quer? Não sei, o que ela pode querer? Ela pode querer, tipo, doce antes do jantar. Ou, né,
aquela coisa típica, que você fala, não, não tem como, porque inclusive eu sei que ela não vai jantar se eu der o doce antes, não é o horário do doce, e não é o momento de comer, porque se ela comer qualquer coisa, se ela beliscar qualquer coisa, ela não vai jantar, e a janta tá quase pronta. Aí vamos supor que ela se joga porque ela quer muito, e aí ela faz aquele escândalo, e você fala, olha, tá vendo? Tá me manipulando. Tá querendo me convencer a fazer aquilo. Ela tem que aprender que ela não pode usar esse tipo de artifício pra me convencer. E que ela não vai. E o quê? Aí eu dou pra ela e ela vai achar que ela é dona da casa. Nunca mais, né? Nunca mais vai acontecer. Vamos supor. Isso é um cenário. Isso é uma interpretação que o adulto faz, baseada em quê? Na experiência infantil que ele teve. Toda vez que ele tinha um piti desses, ele tinha uma explosão emocional, melhor dizendo, era interpretado como piti. Era interpretado como manipulação. Era interpretado como a criança tá tentando me forçar aquilo. E aí, a resposta do adulto provavelmente era, vai pro castigo, vai apanhar, vai, tipo, tomar um grito, vai ser ameaçado, vai ser humilhado, vai ser rotulado. Então, tipo, eu tenho uma relação com aquilo de, depois de um tempo de passar por várias intervenções como essas, de me convencer que eu é que tava viajando na maionese, ou forçando a barra, ou que eu tinha um defeito, ou que eu tinha um problema, que eu tinha que me moldar, eu tinha que ser outra pessoa, porque eu quero muito o afeto. Então, de certa forma, o problema deve ser comigo. E aí eu me convenço de que eu não tinha direito de estar naquele estado. Mas o que estava acontecendo comigo era, eu queria uma coisa, aquilo não veio, eu não soube lidar, meu cérebro entrou em curto-circuito. Então eu estava desesperadamente fora do controle das minhas emoções, passando mal, e não querendo que meus pais passassem mal, entendeu? Isso é o que acontecia com a criança. Cara, se a gente tem uma abordagem de castigar uma criança que está passando mal, o que ela vai sentir em relação a ela mesma? Só esses sentimentos ruins. Raiva dos pais, sensação de não ser compreendido, puta que pariu, não é possível, que traição, como assim, ninguém me entende, é sério mesmo que eu vou ter que ficar passando mal? Quer dizer que eu não posso contar com ninguém? Aí sim que ela vai criar uma imagem de que o mundo é duro, né? Não é que o mundo é duro, aqui, minha casa também é dura. Eu não posso contar com as pessoas que mais me amam. Elas deveriam estar me apoiando no momento que eu estou tendo um colapso. E não me xingando ou me afastando do convívio, me tirando o olhar e o afeto. Entendeu? É totalmente o oposto do que ela precisa. Vocês entendem? O lugar que vai... Para onde que a gente atira essa criança sem querer quando a gente vai com essa abordagem? Agora, no meu raciocínio, para ser sincera, do que eu estava falando? Eu fui tão longe que eu falei... Qual que era o começo da conversa? Olha, o que eu acho que é bem importante a gente falar, pelo que eu vi pelas respostas, pelas perguntas que as pessoas estão fazendo, é o seguinte. Porque isso que você está falando eu concordo completamente. E assim, essa busca de afeto, essa necessidade de afeto da criança, ela é muito grande, ela é muito pulsante, principalmente na primeira infância. Então, o risco de perder o amor dos pais, a gente sabe que a gente é o amor incondicional, mas a gente falar, eu te amo para sempre, não importa o que aconteça, porque a gente fala essas coisas para os filhos. É muito abstrato, né? Na hora que eles estão lá levando uma bronca, que eles estão se sentindo rejeitados, e como você falou, um castigo não faz a pessoa se sentir melhor, não faz a pessoa querer melhorar em nenhuma idade, né? Faz muito pelo contrário, a pessoa sentir mais raiva, mais necessidade de vingança. Mas eu acho que o que a gente precisa muito fazer é conversar com esses adultos, porque o adulto pode até entender que a gente tem que isso não é um caminho bom, mas na hora da raiva, assim como a criança, o adulto também não sabe o que fazer. Aqui as pessoas estão perguntando se vai ficar gravada sim, porque eu quero que essa mensagem seja passada para o maior número de pessoas. A gente está aqui justamente nessa busca de fazer um mundo melhor, né? Então a gente vai ficar gravada, mas quem estiver aqui, vamos tentar responder um pouco das perguntas. É difícil porque tem muito assunto mesmo. É. Mas que eu acho que algumas pessoas perguntaram aqui, pelo que eu estou vendo, e antes também, é isso. Eu sei que esse caminho não é legal, eu sei que não é uma boa alternativa, mas eu não sei o que fazer então. E principalmente, às vezes a pessoa sabe o que fazer, até já leu sobre, mas na hora que dá raiva, na hora que vem o conflito, o descontrole às vezes é maior. Então a pessoa sabe assim, então eu quero saber de alternativas práticas. Eu não posso castigar, eu não posso bater, já entendi por quê, não quero fazer isso com meus filhos, não quero fazer isso com que os outros façam com os seus filhos também. Mas então o que eu faço? Então eu acho que essa é uma... Primeira coisa que eu lembrei, alguém me ajudou e eu lembrei de onde que eu estava. Eu estava falando do exemplo da criança que não quer o toque, por exemplo, né? Ah, sim, é verdade. Aí eu dei a exemplo de querer o doce antes, e aí eu fui indo longe, eu não lembrava qual que era o exemplo. Mas enfim. Conversa, né? Eu posso, de certa forma, falar um pouco disso. Vamos supor que eu tô... Nesse caso, assim, pra mim é muito louco, porque quando a gente fala de castigo, inclusive, a gente tem até que pensar
que nem sempre a criança é castigada por um erro. Muitas vezes é porque o que o adulto olha do comportamento da criança, para ele, é um erro. Do tipo isso. Tô tendo lá um colapso nervoso e o adulto muitas vezes interpreta como se fosse algo que ele tem que corrigir. Na verdade, ele tem que aprender a acompanhar. E não a corrigir, porque não é um erro, não é um problema, não é uma coisa que, tipo, agora a criança vai ter que aprender, na hora do limite, a nunca mais passar mal. Então, como assim? Como é que você vai prever? Ela não tem o cérebro dela formado. Ela tá passando mal porque ela não sabe aceitar aquele limite. Ela queria muito poder, obviamente, estar ok, mas ela não está. É tipo, aquilo que ela queria não aconteceu. Aí o que acontece? Porque qual que é o conflito desse pai que tá aí nesse lugar que você explicou agora, Elisa? Peraí, então eu tenho duas alternativas. Ou eu dou uma bronca na criança para ela parar de chorar, ou eu dou o sorvete que ela quer, né? Ou doce. Não é isso. Você entende, na educação respeitosa, que a criança tem o direito de protestar. Que tá tudo bem se ela passar mal. E, de repente, ela tem uma crise de choro diante do limite. Não quer dizer que você tem que ceder e atender aquilo que ela tá pedindo. E outra coisa, a gente começa a distinguir o que é necessidade de vontade. Porque uma coisa é falar assim, eu quero muito tomar um sorvete antes do jantar. E você fala, ela tá com vontade de tomar sorvete. Mas não é o que ela necessita. Entendeu? Quando a gente fala em educação respeitosa, a gente começa a escutar que é importante atender a criança em todas as necessidades dela. Olha só o que aconteceu com a gente, tem vários buracos. Porque a gente não foi atendido, porque a gente queria tal coisa e não recebia o amor devido, não recebia o olhar, não recebia, sei lá, 1000 coisas. E aí a gente entra numa paranoia de que, cara, eu não quero que meu filho sinta falta de nada, ele tem que ser atendido, porque senão vai dar um problema lá, várias sequelas emocionais, ele vai ficar cheio de buracos emocionais, ele vai ficar triste, ele vai ficar ressentido, ele vai ficar com tal e tal padrão, vai ficar, tipo, normalizando tal e tal situação de violência, não sei o que, nananã. A gente fica super preocupado do efeito que pode ter não atender às necessidades dos nossos filhos. E, inclusive, muitas vezes, se cobrando, tá sempre lá atendendo. E a gente não tem como, porque a gente é ser humano. Entendeu? A gente não é uma máquina. Então, tem horas que a gente não vai poder estar disponível para os filhos em todas as necessidades que eles têm. Só que o que a gente vai aprendendo é, primeiro, quando a gente não pode atender, o que a gente faz? A gente nomeia, a gente valida, a gente fala, por exemplo, meu filho, eu sei, seria muito importante para você estar com a mãe o dia inteiro, né? Mas a mãe tem que trabalhar, né? E a gente vai ter que viver essa realidade. Tipo, eu sei que, tipo, por exemplo, o ideal é a criança ficar com a mãe pelo menos uns 2, 3 anos, aquelas coisas lindas, né, da cartilha, ou então receber o peito não sei quanto tempo, até a criança falar não, ou então, tipo, que tem vários detalhezinhos que a gente sabe o que seria o plano ideal, mas a gente não está disponível, não está disposta, não tem capacidade, tem uma limitação, às vezes, até emocional, um bloqueio emocional. Eu não posso estar, tipo, o tempo todo com a minha criança porque eu me sinto sufocada. Porque, para mim, eu recebi tão pouco que eu não tenho tanto para dar. Ou então, eu tenho tanta vontade de me realizar profissionalmente que se eu ficar só com essa criança, eu vou ficar ressentida com o fato de não poder trabalhar também a minha parte profissional. Ou eu tenho necessidade de estar trabalhando também, então eu não posso estar. E aí eu aprendo a validar, né? Eu aprendo a acompanhar, a testemunhar, ser testemunha dessa dor da criança. Porque na educação tradicional a gente tenta evitar explorar esses pontos. A gente, de repente, toma essa decisão, não fala a respeito e espera que a criança não manifeste nenhuma dor. Fica lá rezando para não encher o saco. Para não dar do problema, não dá trabalho, entendeu? E se der problema, dá trabalho, muitas vezes não consegue entender que é por causa disso que ela está mudando o comportamento dela, que ela está mais sensível, que ela está mais não sei o quê. Então tem essa questão. A gente fica achando que o caminho é evitar que a criança passe pelas coisas. E aí, muitas vezes, significa que a gente fica se doando, sei lá, estendendo o tempo que vai voltar para o trabalho, porque não tem o direito de deixar essa criança sem a minha presença, entendeu? Muito também projetando a dor da própria criança interior. Sim. Esse é um dos pontos. O outro é achar que, tipo, o outro extremo é dar o que ela quer. Mas isso não é atender necessidade, porque ela não precisa desse doce. Muitas vezes, inclusive, esse doce é um pedido deslocado. Ou é um capricho naquele momento, tipo, aquela vontade que ela tem naquele dia. E aí, tudo bem se ela chorar. Entendeu? Eu não preciso dar bronca nela porque ela está chorando. Esse que é o ponto. Eu não preciso dar bronca numa criança que está incomodada pelo limite colocado. Eu vou lá e falo, eu sei, meu amor, esse doce é tão gostoso. Ai, que delícia, se eu pudesse. Eu também ia comer doce antes do jantar. Entendeu? Você realmente tem empatia pela criança e você conecta de não uma forma robotizada seguindo cartilha, tá, gente? Uma coisa real, tá? Às vezes eu falo rápido, fica parecendo que eu tô tipo... eu sou meio assim, estou acelerada. Mas assim, tipo, você realmente dá importância para aquilo e entende que a criança tem o direito de manifestar o mal-estar dela. E que você não tem que trazer ela para
pro bem-estar correndo, desesperada. Você simplesmente acompanha e fala, meu amor, o doce era tão importante. Quanto mais você fizer isso, inclusive, mais facilidade ela vai ter de aceitar esse limite. Entendeu? Porque, inclusive, ela vai entender, tipo, ai, tá, é aquele momento que, tipo, frustração. Isso é oferecer a possibilidade dela criar resiliência, não tapar a dor dela, fazer ela parar de engolir esse choro. Não, isso é exercitar a resiliência, é ela entender que tudo bem ela entrar em contato com a emoção dela. Aí o que acontece? Aquela coisa do toque que eu falei lá atrás. Às vezes, essa explosão emocional vai trazer um choro, um incômodo muito grande. Né? Minha filha tinha mais, né? Agora menos. Tá crescendo um pouco mais fácil. Mas vamos supor que ela teve lá uma explosão emocional porque o prato não era da cor que ela queria. Que, na verdade, nem era por causa do prato. Era do histórico do dia, que ela foi tomar a injeção, e aí ela ficou totalmente colaborativa na hora, não expressou nenhum incômodo. Você fica até olhando a janela, que estranho, não chorou. Aí chega no final do dia, isso é muito clássico, gente. A criança passa por um monte de situações desafiadoras durante o dia. O ambiente onde ela está não é tão seguro. Por exemplo, quem está na adaptação escolar sabe do que eu estou falando. Pensa seus filhos agora na adaptação escolar. Passam lá o dia na escola, longe da mamãe, né, que é tipo aquela referência que ela tem de Porto Seguro, tendo que lidar com coisas novas, com regras novas, com amiguinhos novos, de repente tem aquele amiguinho que bate, de repente tem aquele momento do intervalo que tem que comer o lanche e a criança não tem ainda habilidade, aquela facilidade de pegar na hora certa, aí ela sai com aquela fomezinha do tipo, meu, comi bola, não comi o suficiente, tô passando fome, tô nervosa. Aí tem aquela tia que fala uma coisa que ela não gosta, aí ela vai chorar, alguém fala pra ela que isso daí é mãe, nada a ver, para com isso, bobagem, toma uma bronca de não sei o quê. Ela tá toda assim, pisando em ovos, sem entender nada, totalmente perdida e muitas vezes sem um espaço seguro lá na escola para que ela possa se expressar com liberdade e soltar o choro. Porque, de alguma forma, ela vai se sentir inibida, se é que não vão, inclusive, rotular ela, humilhar ela, falar para ela que não pode, tipo, forçar a barra mesmo. Se não for algo sutil, pode ser algo muito real. De qualquer forma, não é a casa dela. Ela não tá tão tranquila. Ela não tá sendo ela mesma. Ela tá tentando entender o que está acontecendo. Então, são uma série de frustrações pequenas durante o dia, que eu gosto de descrever como o tal do bolo fecal, do cocô emocional, né? Pensa que você está se alimentando de comida e aí no final do dia você tem que liberar a toxina. Então, você vai no banheiro, faz cocô, faz xixi. Aquilo do alimento que você se alimentou, que era bom, saudável, o teu corpo absorveu, virou nutriente, foi, né, espalhou pelo corpo. O que não é bom, o corpo dá um jeito de criar aquela bola fecal e você vai no banheiro e caga. E ninguém fica falando pra você, nada a ver cagar. O que você tá fazendo no banheiro? Tá louca? Não, deixa essa coisa aí dentro. O choro, ele é maravilhoso, porque ele é justamente o momento em que o corpo da criança fala, cara, depois de tudo que eu vivi hoje, nossa, preciso soltar, preciso tirar. Por isso que eu falei, a Nara briga na escola, ela fala, não, o choro é bom, o choro tira a tristeza, ele é maravilhoso. Só que tem um momento que a criança, quando ela começa a chorar, de repente, porque ela precisa daquela descarga, é como se fosse uma onda a emoção, né? Então ela tem um pico. Se eu pego a criança logo no começo, que está crescendo aquela vontade, aquele preciso liberar, e falo para ela, você quer um abraço? Você quer, tipo, vem cá, meu amor, quer colinho? Quer que eu cante uma musiquinha para você ficar mais calma? Ela, não, porque eu tô nervosa, porque eu preciso, entendeu? Ela acabou de ter um choque, às vezes o que dispara o choro é uma bobagem, é a banana que quebra, é o copo que tá diferente, o garfo que não tá na mesa, sei lá, alguma coisa que cai, o brinquedo que desmorona, aí você fala, meu, vai fazer um piti desse por causa de um brinquedo que caiu? Não, ridículo, é só montar de novo, filha. Não tem problema nenhum. Só que não é o brinquedo, entendeu? Pensa na perspectiva da criança. E ela não tem como te falar, mamãe, sabe o que aconteceu? É que hoje a escola aconteceu isso e aquilo, e eu tô meio, tipo, acho que eu tô com uma coisa aqui, eu preciso chorar. Você pode me abraçar? Você pode me ajudar? Tudo bem se eu chorar? Sei lá, entendeu? Não, nem a gente faz isso, gente, pelo amor de Deus. A gente tem essa mania, né, de esperar que as crianças façam aquilo que nem a gente dá conta de fazer. Né? Não, total. Organização emocional desse jeito, não faz. Então, e aí só pra explicar, e aí tem horas que quando a gente oferece esse colo nessa hora, a criança não quer, porque ainda não gastou, entendeu? Ela ainda tá, tipo, naquela curva. Pelo contrário, se a gente aprende a dar espaço e entende que aquele choro é importante, a gente fala, uau, que bom, chegou o momento do dia que ela vai conseguir tirar tudo que frustrou dela de dentro, né? E aí você vira e fala assim, nossa, filha, eu sei, você queria o copo azul e só tem o copo rosa. Ai, deve estar sendo tão difícil. E aí, a criança faz o quê? Eu queria o copo rosa, sei lá. Tipo, eu queria o copo azul! Eu queria o copo azul!
E aí ela chora mais, aí a mãe fica assim, não tá dando certo essa porcaria dessa criação consciente, né? A criança tá chorando mais. Não, chorar mais não é um problema, é o contrário. Nesse caso é a solução, é maravilhoso. Então, o trabalho do pai consciente, né, da mãe consciente, é tipo, segurar a nossa onda. Porque pra gente é muito angustiante achar que não tem que resgatar essa criança. A gente não foi ensinado a aceitar o choro, entendeu? O choro para a gente era um defeito de fabricação. Algo que tem que inibir. Motivo de bronca de capítulo. A gente adulto tem essa ilusão e essa tentativa de controlar, né? De controlar as coisas. Agora, o que eu sempre falo é que, assim, nessas horas, se a gente tem a consciência de que nós somos adultos e que ela não, isso muda tudo. Porque a gente percebe que... Porque nós sabemos que isso vai passar. Ele não sabe. A criança está no presente. A criança vive só aquele momento e acabou. Então, para ela, ela acha que aquele problema do copo rosa, que não tem o copo rosa, que queria ser o copo azul, vai dominar o resto da vida dela. Ela não tem essa perspectiva de que vai passar. E a gente tem. E se a gente entra na mesma pilha da criança, na mesma onda, de achar que aquilo não vai passar, de que aquele problema vai ser eterno, a gente vai fazer isso, ou vai cair nesse embate, ou vai querer dar o copo desesperadamente para a criança, vai tentar arranjar o copo, vai comprar o copo, no, sabe, para chegar daqui a 40 minutos, porque ela tem que dar o copo. Não, a gente tem essa calma, a gente consegue respirar e pensar, isso vai passar, ela está passando por esse momento, está difícil, e aí tentar entender qual que é a necessidade que está por trás desse pedido, que, como você falou, muitas vezes é um pedido deslocado, e transmitir essa calma para ela, essa segurança de que não é o fim do mundo. Agora, se a gente entra junto, porque muitas vezes acontece isso, em vez de a gente liderar essa situação, liderar não digo controlar, mas no sentido de a gente conduzir, a gente vai conduzido pela criança. E quando a criança conduz, isso não é o melhor dos cenários, não é seguro para uma criança que está descontrolada, que está passando por uma crise emocional, conduzir os pais. Ela, naquele momento, não está em condições de fazer aquilo. Ela precisa ser protegida também daquela, né, da sua própria desorganização. Ela precisa também de um leito tranquilo para poder... Um antídoto, né? Porque, tipo assim, eu uso muito uma imagem assim, é como se a criança estivesse pegando fogo, e se a gente entra com fogo para tentar ajudar a criança, tipo, a gente se deixa levar pelo nervosismo e entra numa coisa controladora, de certa forma a gente está colocando fogo no fogo. A gente tem que ser água. Né? A gente tem que trazer a energia oposta. Do tipo, tá muito... Por isso que eu falo de autoeducação. Tipo, a gente que tem que conseguir manter esse lugar de calma e de confiança e falar, eu tô entendendo, meu amor, você tá num momento de, né, estresse, eu tô aqui. E aí, não aceita o toque, tudo bem, eu tô aqui. Mas é mostrar disponibilidade, mostrar que você tá presente, que você confia, que você entende, que você está disponível, que assim que ela precisar, você tá disponível pro toque, pro abraço. Quando você quiser, eu tô aqui. Às vezes a Nara se trancava no quarto, com 4, 5 anos, assim, tipo, se fechava no quarto. Aí eu fazia, tipo, de tempo em tempo, filha, já posso entrar? Você quer alguma coisa? A mamãe tá aqui, tá? Do tipo assim, eu não vou transformar aquilo como se fosse um espetáculo dela sendo mal educada. Olha que absurdo, essa menina é mal criada, sai correndo e bate a porta. Eu vou falar, nossa, tadinha, ela deve estar tão desesperada que ela não tá conseguindo controlar a emoção, ela precisa ficar sozinha, entendeu? E eu vou falar pra ela, tá tudo bem, eu entendo, eu tô aqui, entendeu? E essa confiança, quando você permite que a criança expresse, aí é toda uma outra educação que você tem que fazer, porque pra você vai ser muito difícil olhar pra isso sem esse julgamento, com essa confiança. Você vai ter que resgatar isso, tratar a tua criança interior, pra fazer as pazes com ela e falar assim, meu amor, não era você que estava surtando e tentando manipular seus pais, eram seus pais que não tinham conhecimento, que não tinham preparo, que não tinham como fazer de outra forma, porque eles não tinham recurso. Olha lá, de novo, não tinham recurso eles. Eles não sabiam como lidar. Então, não era você que tinha um problema. Eu sei que você está angustiada, eu sei que você está louca para corrigir a Nara, eu sei que você está louca para ir lá dar uma bronca nela, eu sei que você está louca para que ela pare de chorar porque te incomoda, você acha que ela está passando muito mal, mas na verdade... Tava tudo certo. Vamos lá. Eu também tô aqui tentando fazer esforço. E aí, quando você faz esse caminho de permitir que ela atravesse essa emoção, entre em contato com essa frustração, expresse tudo isso através do choro, do grito, sei lá, batendo alguma coisa na almofada, o que for. A criança passa pelo percurso da emoção e a coisa mais maravilhosa do mundo é quando ela volta. Quando ela começa a estabelecer a calma. Que aí ela aceita o teu toque, aceita o teu colo, aceita o teu canto, o que seja, e aí ela olha pra você com uma cara de gratidão que é imensurável, não tem preço, e ela pega a porcaria do copo azul ou a rosa que tá na mesa e ela não tá nem aí. Ela toma com
como se não tivesse acontecendo nada. E você fala, meu, parece que foi teatro. Você até volta a duvidar, né? Tipo, na hora você fala assim, essa criança tava tirando uma onda com a minha cara. Não pode ser. Tipo, que ela esteja tão em paz com esse bagulho agora, sendo que 3 minutos atrás ela tava tendo um surto. E aí você fala, quem é que tá te ensinando alguma coisa? Quem é que tá sendo aprendiz nessa história? Quem é que tá sendo o verdadeiro mestre nessa história? Porque, na verdade, a sabedoria da criança é muito maior que a nossa. Porque ela tá lá, vivendo o momento presente. Tipo, na hora que vem a frustração, ela vive tudo com intensidade. E ela gasta aquilo. E aí ela volta pro momento presente. Tipo, acabou. Não tem por que eu me estressar com isso. Porque não tem mais toxina emocional pra fazer com que isso seja incômodo pra mim. Eu já estou em paz com esse copo. Tanto faz. Não era o copo o problema. Era a toxina que eu tinha dentro. E eu tirei ela de mim. Então, tipo, tipo ela dá um esculacho na nossa cara. Porque você fala assim, eu é que devia aprender a chorar no final do dia, todos os dias, para poder tirar as toxinas. Mas não. O que acontece? Eu aprendi a engolir o choro, eu não sei entrar em contato com as minhas emoções. Tanto é que eu surto com uma criança que está surtando com um copo. Tanto é que a gente, às vezes, a gente descarrega na própria criança aquilo que a gente não dá conta. Às vezes a gente chega em casa bravo com, sei lá, com o chefe, brigou com o marido, brigou com a amiga, trânsito. E aí a criança implica para o alvo mais prático. E aí você vai lá e desconta na criança. Então fica aquele ciclo, né? Que a gente precisa saber romper, porque nós somos adultas. Isso que você falou da criança que não aceita toque, que prefere ficar sozinho, meu filho também tinha muito isso. De quando era principalmente quando era pequenininho, e que ele ficava muito bravo, e ele realmente tinha, às vezes, umas crises bem intensas, e ele, nessa hora, eu já aprendi que não adiantava querer conversar. Não adiantava chegar e falar e tentar escutar. Ele precisava de um tempo, e muitas vezes esse tempo, ele era um tempo sozinho, mas não era um tempo sozinho, vai ficar de castigo. Não, ele ficava lá, às vezes na cama dele, ficava no quarto dele, com os brinquedos dele. E tem gente que faz esse... aí que é diferente, né? Aí que você vê a diferença entre um castigo e um momento que você tá ajudando a criança a se acalmar. Tem gente que faz aquele cantinho da calma. Quando você entende que a criança precisa ficar sozinha pelo bem dela, porque ela também, às vezes, não tá conseguindo ficar com as outras pessoas e precisa se acalmar, você permite, e aliás incentiva, que ela fique no lugar mais confortável possível, e com os brinquedos dela de referência, que vão ajudar ela a se expressar, a expressar o que ela precisa. Porque a criança, às vezes, brincando, ela consegue ali também elaborar um pouco a questão que ela está vivendo. E a criança que fica sozinha olhando para a parede, ela não vai fazer nada disso. A criança ela é muito concreta, então ela precisa dos instrumentos dela, muitas vezes, para poder se acalmar. Então, se você sente que ela precisa se sentir mal para melhorar, isso não vai acontecer, né, com aquilo que a gente já conversou. Mas se a gente percebe que a gente, dando ali um ambiente protegido, seguro e com recursos, aí sim, pode ser que esse momento seja produtivo, dela ficar sozinha e ela ir aos poucos, porque isso não é de uma hora para outra, aprendendo a desenvolver esse prenúncio da autorregulação, né? Exato, porque isso é um ponto legal de contar, né? Porque é uma das alternativas que a gente fala a respeito do castigo, né? Como que eu faço, então, para ajudar essa criança ou para lidar quando está acontecendo uma situação dessas? A criança, de repente, está ficando muito alterada e você perceber que ela precisa se acalmar para poder voltar a agir de forma adequada, né? E aí o cantinho da calma, que é o que você está escrevendo, né? O cantinho da paz, cada um coloca um nome e tal, é algo que você pode, inclusive, construir com a criança e também ensinar a criança através do exemplo. Do tipo, você mesma, quando você estiver perdendo a cabeça, quando você perceber que você está a ponto de surtar, que você está, tipo, a ponto de gritar, ou a ponto até de ser agressiva, que tem pessoas que não conseguem conter e acabam batendo na criança, você se dá um freio e fala, peraí, filho, mãe precisa se acalmar. A mãe está a ponto de começar a te agredir. Não quero gritar com você. Eu não quero passar de mim. Eu não quero me arrepender depois do que eu vou fazer. Eu tô sentindo que eu preciso de um tempo. Eu já volto. Vamos pensar, uma criança um pouco mais velha, você vai poder sair de cena, entendeu? Tranquilamente. Eu vou no banheiro, já volto. Eu vou pro meu quarto, já volto. Eu preciso me afastar para poder recuperar a calma, para não ser inadequada. No fundo é isso. Tipo, você explica para a criança que você está saindo. Agora, muito importante, explicar que você está saindo porque você está perdendo o controle e porque você não quer agir de forma inadequada com a criança. Não é do tipo assim, enquanto você estiver se comportando dessa forma, ó, tá vendo? A mãe tá ficando louca. Não, tipo, ó, o que você tá fazendo comigo? Vou ter que sair, tá vendo? Porque senão eu vou pra não te bater. Porque isso é culpabilizar a criança.
Uhum. E ela não é responsável pelo que você está sentindo, não. Saiba isso, claramente. Tanto é que, se você tem essa dúvida, claro que não. Eu estava de boa, a criança aprontou, óbvio que eu perdi a cabeça. Foi ela que fez isso comigo. Ah, mas pergunta uma coisa para você. A criança pode agir de forma inadequada em dois momentos seus. Quando você está super zen, super de boa, tenho certeza que a forma como você reage é muito mais tranquila. Agora, naquele dia que você já está tenso, já está impaciente, já está com raiva, já está com alguma coisa atravessada, na hora que a criança faz algo de errado, pronto, é aquele negócio que eu falo, não quero nem saber, você cai em cima da criança. É ou não é? Tem ou não tem diferença? Isso é um jeito de você ter provas concretas de que não é o comportamento do outro que te deixa desestabilizado, é o teu estado interno. Então é sempre uma coisa de você assumir isso, explicar para a criança, me afasto porque eu estou perdendo o controle e eu não quero agir de forma inadequada com você. Quando você faz isso, a criança tem um modelo, né? Tipo, a pessoa mais inspiradora dela, a pessoa que ela mais ama, que ela mais considera. Desculpa, gente, amanhã é assim, tá? Eu sei que tem pais aqui, mas assim, no mínimo tá no páreo duro lá, os dois. Mas ou o pai ou a mãe vão ser a maior referência dessa criança, certo? Os cuidadores principais. Quando esses pais fazem isso, ela tem, tipo, o modelo da pessoa mais importante que ela quer, ela se inspira, ela ama, ela admira. Fazendo o quê com a própria emoção? Qual que é o ensinamento? Quando eu estou tendo descontrole das minhas emoções, a melhor coisa que eu tenho que fazer é pausar, recuperar a calma antes de reagir, certo? Isso já é o símbolo do que é o cantinho da paz. Não importa se você tem um cantinho. Se for um bebê e você não pode sair de frente, você fala, eu preciso respirar, porque eu tô... E fecha os olhos, o que seja. Faz lá na frente da criança, mas se dê esse tempo. Assuma que para você tá difícil, você precisa. E aí, sim, isso já pode ser um jeito de você ir construindo com a criança. Vocês podem fazer um ritual, vocês podem ler aquele livro da Jenny Nelson, O Cantinho da Calma. Acho que é Cantinho da Calma, né? Cantinho da Paz, sei lá. Acho que é Cantinho da Calma. Mas aí você vai... Vamos sugerir de fazer um cantinho onde você gosta da casa, que você se sente bem. Porque esse é o ponto, galera. É pensar que se a criança tá a ponto de perder o controle das emoções, é porque ela não está se sentindo bem. Olha só, parece meio óbvio, né? Mas o caminho não é fazer ela se sentir mal por estar se sentindo mal. Porque todo mundo vai ter momentos assim. É ridículo você cobrar de alguém que esteja bem sempre, certo? É pensar, uau, ela tá naquele momento em que ela não tá dando conta. O que ela tem que fazer? Aprender a recuar, a recuperar a calma antes de reagir. Ponto. Não tem o que fazer. Tem um cantinho da calma que a gente pode criar para te apoiar nesse processo de recuperar a calma? O que tem que ter nesse cantinho? São brinquedos para você se acalmar? É um livrinho? É uma música? É simplesmente um tapetinho no chão para você sentar e ficar quieto? É um lugar para você socar e poder externalizar a tua raiva? Aí cada criança vai ter um perfil. Tem criança que precisa mais do silêncio, tem criança que precisa socar alguma coisa. Nenhuma delas tem um defeito por ter esse estilo, essa personalidade. Então, assim, é muito de você observar o teu filho, de você conectar, de você confiar na natureza dele, aprender quem é essa criança. E não querer que ela seja como você gostaria. Aceitar quem ela é, entendeu? Aprender a ler. Porque o que elas precisam, gente, é de aceitação incondicional, amor incondicional. E nesses momentos, é o momento mais desafiador para os pais. Mas é o momento em que elas mais precisam dessa garantia. É o oposto do que a gente costuma fazer na educação tradicional, que a gente tira o afeto. Nessa hora que a gente tem que falar, caramba, eu tô percebendo que é o momento mais difícil para você. É agora que eu tenho que estar aqui para você. É o momento que você mais precisa de apoio. Apoiar uma criança boazinha é fácil. Agora, apoiar uma criança que tem um surto emocional... Pois é, quando a criança mais precisa de amor, justamente é quando tá mais difícil de amar, né? Quando é mais difícil de cuidar, mais difícil. E as crianças, assim, eu concordo com você que depende completamente do nosso estado emocional, o jeito como a gente vai reagir. Mas as crianças, elas têm, sim, esse jeito, muitas vezes, de levar a gente até o nosso limite, porque elas são muito pulsionais. E elas são egocêntricas por natureza, e isso não é um julgamento de valor, de forma alguma. Elas estão ali muito, muito centradas naquilo que elas precisam, naquilo que elas querem. Então, assim, eu acho que é também uma questão de a gente entender essa natureza da criança. Para muitas pessoas, para mim também, ajuda a entender que a criança, ela é assim, e isso não é pessoal. Ela não está fazendo isso porque ela quer te provocar, porque ela quer te ferir, porque ela quer perder, que ela quer acabar com a sua paciência. Porque isso ajuda também a gente se preservar. Porque as crianças, muitas vezes, elas fazem, pedindo, pedindo, falando, 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 e nem sempre é porque tem também um profundo conteúdo, é porque as crianças são assim. Porque as crianças, elas da natureza dela e é do estado de desenvolvimento que ela tá.
E Sim. ele é lindo e maravilhoso. Porque se a Uhum. gente for olhar, nossa, tem horas que a Nara fala assim, mamãe, ela tá no mercado, né? Tipo, mamãe, eu quero não sei o que lá. Eu falo, não, filha, a gente não vai levar. Não, mas eu quero. Eu falei assim, meu amor, mas você já tem em casa bastante doce, eu não vou levar mais, vamos supor, né? Porque a discussão já isso. Não, mas eu quero. Eu falei, eu sei, meu amor, você quer muito. Mamãe, eu vou ficar pedindo até a hora que você falar que sim. Então você vai continuar pedindo, meu amor, porque a mamãe vai falar que não. E aí ela continua pedindo. Aí eu fico assim, ai, que vontade de mandar aquela boca. Só que, tipo, por que eu segui a criação? Eu brinco comigo, né? Por que eu segui a criação consciente? Eu queria poder mandar ela com a voz. Ao mesmo tempo eu falo assim, meu, que incrível. Que mesmo sabendo que eu não vou dar, ela não abre mão de continuar insistindo, porque ela tá conectada, porque ela, tipo, eu olho para aquilo e falo assim, cara, ela ainda tem preservado o senso de valor dela, de importância, e tipo, vale a pena, eu vou discutir até o fim, não quero nem saber. E eu acho aquilo maravilhoso, por mais angustiante que seja irritante, eu falo, cara, maravilhoso que ela tenha se preservado, porque eu, filha obediente, ia ficar quietinha, né, nem ia atrever a pedir, para E a começar. gente, depois a gente vai pensando, né? O quanto ser filha obediente. Eu também era uma criança, assim, por exemplo, na escola, que era boazinha, não pedia. Dificilmente acontecia qualquer coisa. Era sempre assim, a criança, né, da escola boazinha. E quanto que isso depois, mais pra frente, não me fez ser uma adulta que também que tem mais dificuldade de ir atrás, né, do que precisa, mais dificuldade de reconhecer e pedir e exigir o que é importante, o que precisa. Então, assim, a gente muitas vezes espera que a criança seja super boazinha, cordata, né, assim, submissa, e depois o adulto seja cheio de atitude, né, cheio de consciência sobre os próprios deveres e direitos, e aí como é que a gente faz, né, para fazer essa transição dessa criança para esse adulto? É incompatível, né? É. Mas tem um monte de perguntas que Sim, eu eu vi tava, aqui, como eu não até vai me um pouquinho aqui. mas Tem tem muita. uma que eu acho muito importante a gente responder, porque eu acho Uhum. que é parte da rotina, do cotidiano de muitas famílias. E, bom, na verdade todas. Eu até peço para vocês, quem fez perguntas e que a gente não deu conta de responder, depois eu vou deixar a live salva, vocês escrevem lá as perguntas de vocês. Na medida do possível a gente responde, eu também vou lá. Mas essa pergunta eu acho muito importante a gente dar uma discutida sobre isso, que é a questão da família. Porque muitas vezes a gente está fazendo, né? E a gente sabe que, olha, aqui provavelmente tem um ou outro pai, mas pelo menos 95% das pessoas são mulheres, as pessoas que me seguem, provavelmente você também. É, eu tenho Só que 7% do público masculino, mas eu também tenho parte de responsabilidade nisso porque eu falo pra mãe, então, tipo, eles ficam meio de fora. Mas ainda assim, 90% dos. A maioria, sempre nesses perfis, a maioria são as mães. Mas mesmo tem, por exemplo, tem uns colegas que falam para pais. E quem segue isso em geral são as mães. exatamente. Então, Mesmo esses que são para pais, a maioria do público é de mulheres. e assim, claro que existem muitas mães solos, mães que são casadas com outras mães, mas grande parte, a maior parte dessas crianças que as mães estão aqui, tem pais também. E aí que esses pais muitas vezes não estão aqui, muitas vezes eles não estão lendo, muitas vezes eles não estão fazendo esse percurso e eles querem fazer as coisas do jeito deles. Então isso é um assunto que eu já escrevi algumas vezes e que a gente tem que pensar como é que a gente faz quando o pai não quer nada disso. O pai tá sabendo, às vezes a mulher tá falando, tá, ou a mulher ou a ex-mulher fala, olha, eu tô aprendendo tudo isso, e às vezes a gente chega empolgada, né? A pessoa chega empolgada com todo o marido, olha, eu li esse livro, eu li esse post, lê isso aqui, cansada de ver, né, as mulheres marcando o marido nos posts, e às vezes o cara não tá fazendo essa escolha, não quer, ou então a avó, ou então a babá, ou então a professora. E a gente não é uma bolha, né? Então, como é que faz? O que você sente disso? De quando a gente está fazendo uma escolha por uma educação respeitosa e consciente e o resto do entorno da criança não tá. Ó, eu acho que isso é tema de uma live específica, porque é bem extenso. Só para deixar pontuado aqui, eu posso até falar alguma coisa sobre isso. Até dou uma dica que se você for no meu YouTube, eu acho que é mais fácil de encontrar. Uma das últimas lives que eu fiz foi sobre esse tema, do tipo, como atrair o marido, por exemplo, como atrair o parceiro ou a parceira para a criação consciente, quando ele está em outra pegada, né? E eu Ah, tenho legal. também um episódio do meu podcast com a Clarissa, que é o sexto episódio, foi um bem antigão assim, que é a da Tenda Materna. Quem quiser seguir a Tenda Materna é Tenda Materna no Spotify ou qualquer lugar assim, você acaba encontrando. O sexto episódio, ele vai falar sobre o que fazer quando para lidar com a opinião de quem não concorda com a nossa forma de educar. Uma coisa assim, um título grande.
Mas é essa pegada. Como que a gente lida com as pessoas que pensam diferente da nossa forma de educar? Olha, gente, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter em mente é a galera não vai concordar. A grande maioria não vai concordar. A gente está rompendo um padrão. A gente está aí, tipo, sendo revolucionário, sendo, tipo, a gente está cutucando feridas, a gente está querendo quebrar uma coisa que está muito naturalizada. Uma forma muito violenta de educar, muito, tipo, desrespeitosa, que a gente nem se dá conta. A gente acha que tá tudo ok, que é assim mesmo, a criança não tem querer, que, tipo, na hora que ela crescer, que ela tem que ter vontade. A gente não tem noção. Então, realmente, o que a gente está fazendo é uma coisa muito fora do convencional. Então, assim, o primeiro chip que você tem na cabeça é a maioria das pessoas vai estranhar, vai ficar incomodada, ou vai ter a criança delas ferida cutucada e não vai conseguir se conter e vai falar alguma coisa pra te conter. Sério que você vai dar o peito de novo? Como assim? Não, essa criança vai ficar mimada se ganhar todo o colo. Não, como assim? Nada a ver você fazer desse jeito. Tipo, desse jeito você vai estar premiando um mau comportamento. Essa criança não vai ficar, nunca saber o que é certo e o que é errado. Ou, se fosse na minha época, daria chinelo. Que é isso? Um comportamento desse? Ou seja, vocês vão ouvir e já se prepara. Esquece. Não crie expectativa de que isso não vai acontecer. Primeiro ponto. Então, tipo, pensando mais pro lá fora, né? Aí vão pensar dentro de casa, você queria muito uma parceria com a pessoa que tá do teu lado, como assim? Inclusive porque ia ser muito mais fácil, porque essa criança, primeiro, ela pode se sentir perdida, se forem duas pessoas com coisas diferentes e tal, e depois ela vai... seria muito mais fácil se ele também se empenhasse, porque aí seriam duas pessoas com a mesma vibe tentando fazer uma coisa, que vamos confessar, é difícil pra caramba, porque realmente a gente tem que ir lá, de repente... aceitar que a criança tudo bem chorar e ela fica 40 minutos lá cutucando a minha criança ferida. Ai, meu Deus, eu queria muito que ela parasse, porque eu aprendi que parar de chorar era a melhor coisa, entendeu? Então, já é um punk pra caramba. Mas aí eu gosto muito da Byron Katie, que inclusive vai ser o tema da minha mentoria essa semana, porque ela fala que a gente tem 3 assuntos. Os assuntos de Deus, os assuntos dos outros e os meus assuntos. Então, existem 3 tipos de assuntos no mundo, na vida, né? Os assuntos de Deus são esses que a gente não pode controlar, que é da natureza, que é da, tipo, do universo. Eu não sei dizer, eu não posso controlar se vai ser dia, se vai ser noite, se vai chover, se não vai chover, se vai ter pandemia, se não vai ter, se tal pessoa vai morrer ou não, entendeu? São coisas que não compete a nós cuidar, a gente não tem como controlar, certo? Fato. Outro assunto são dos outros. Eu não posso decidir se o outro vai seguir ou não o caminho da criação consciente. Eu não tenho como controlar isso. Eu não posso decidir se ele vai querer cortar o cabelo ou não, se ele vai chegar atrasado ou não para uma festa, se ele vai se comprometer com tal coisa, se ele vai mudar de emprego, se ele vai abandonar o filho ou não. Eu não tenho como controlar a decisão do outro. Agora, o meu assunto eu posso. Se eu quero seguir pelo caminho da criação consciente, é uma decisão minha. Eu sou adulta e posso decidir. Se eu quero cortar meu cabelo ou não, se eu quero seguir morando na Espanha ou não, se eu quero, sei lá, entendeu? São coisas que competem a mim. O problema é que a gente gasta muita energia e tempo querendo cuidar dos assuntos dos outros. E isso, muitas vezes, é uma distração para os nossos assuntos. Enquanto eu estou lá cuidando da vida do outro, quem é que está cuidando do meu assunto? Quem é que está cuidando do meu filho? Quando eu estou prestando atenção no que o outro está falando ou decidindo a respeito do assunto dele. Aí eu fico lá, jogando uma mega energia para poder educar essa pessoa, para ela poder estar perto de mim, fazendo a mesma coisa que eu, querendo mudar essa pessoa. Quando eu poderia estar dedicando todo esse tempo e energia no meu assunto, no meu processo, que já gasta uma energia gigante, porque não é nada fácil acompanhar uma criança no choro dela, como bem falei agora há pouco, quando eu tô adestrada a calar meu próprio choro, entendeu? Então, assim, tendo isso em vista, que é uma puta de uma percepção maravilhosa que a Byron Katie traz, é do tipo, meu, cuida do teu assunto, que você já tem assunto suficiente de sobra, e que você tem muito mais facilidade de controlar. Você não vai estar desperdiçando energia no assunto do outro. E aí, quando você tem essa noção, também tem em mente que basta um adulto consciente na casa para que essa criança tenha uma referência do que é ser educado com respeito, do que é ser considerado, do que é ser visto. Ela não vai ser uma criança invisível, que é o grande medo que você tem, porque você está lendo sobre tudo isso e falando assim, eu não quero que meu filho se sinta desrespeitado. Não, ele não vai sentir, porque você como mãe consciente ou pai consciente que está aqui, de repente tem a outra parte que não está tão dentro disso, você está tão empenhado com energia e tempo e dedicação para você mesmo, para o seu assunto, você vai ficar cada vez mais aprimorado, entendeu? E aí você vai conseguir cada vez mais fazer com mais facilidade, entregar com mais facilidade esse modelo novo, bizarro, que você fala, meu, como assim educar sem castigo? Esses caras estão viajando. Você vai ter que ter muito tempo de dedicação para conseguir realizar isso. Já tem trabalho de sobra para você, mas se concentra no teu, porque aí o teu filho vai estar recebendo um conteúdo precioso, uma interação preciosa, e sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Não importa o que esse outro adulto faça.
essa criança vai denunciar. Da mesma forma que minha filha denuncia na escola, ela fala, pai, você não tem o direito de falar assim comigo. Ou, fala pra mim também, porque eu também tô aprendendo. E aí também tem um pouco dessa arrogância, de a gente achar que a gente tá muito lá na frente, e a gente também ainda tem um monte de toxicidade para trabalhar. E vai ter ao longo da vida. Então sai desse lugar de achar que você é dona da verdade, que você quer iluminar os outros, que precisa iluminar e educar os outros, porque é um puta saco conviver com quem é assim, inclusive. Saiba que, inclusive, alguns relacionamentos acabam por causa disso, porque um fica querendo mudar o outro o tempo todo, e na verdade não tem aceitação. E tem até incoerência. Enfim, é um assunto longo. Mas saiba que, tendo você de referência como adulto consciente, o teu filho, a tua filha, lá pra frente, vão começar a exigir isso do mundo. Tanto do adulto menos respeitoso da casa, como também do mundo. É aquilo que eu falei, a gente vai entregar crianças mais capazes de exigir isso, porque elas vão estar com aquilo mais... Elas vão detectar, tipo, isso aí não é legal. E aí, não só isso pode acontecer, como isso provavelmente vai acontecer, essa criança fala assim, você não tem o direito de fazer assim comigo, eu posso chorar assim. Então ela vai começar a falar, que é isso, não é você. Tipo, porque o que acontece? Se ela tem uma referência como adulto, que confia nela, que aceita, que está treinando, aceitar ela incondicionalmente, entregando amor incondicional e aceitação incondicional, mesmo quando ela tem os problemas dela, os pitis ou erra, ela fala, não sou eu que tenho defeito, é o outro que está com uma visão errada. Então, pai, não é por aí, você está viajando. E aí é lindo, porque nesses momentos é a possibilidade de onde esse adulto, inclusive, vai ser, muitas vezes, assim, vai quebrar um pouco aquela coisa rígida que ele tem e fala, peraí, e não só isso, muitas vezes ele vai perceber que o vínculo que você está construindo com o teu filho é tão mais verdadeiro, ele se sente mais confortável. Então, assim, pensa assim, seu filho passa por um problema na escola, com quem que ele vai falar? Ele vai se atrever a falar com esse pai que tá todo rígido, que dá bronca? Eu, inclusive, soltei um post agora sobre mentira, depois vocês vão lá no meu perfil. Por que a criança mente? Mente porque ela percebe que o outro não dá conta da verdade. Porque sabe que vai tomar represália, ou porque vai magoar, ou porque vai decepcionar, ou porque vai deixar o outro desestabilizado. Então, tipo, um pai que é muito rígido, ele tá incentivando essa criança a mentir. E aí ela vai esconder quem ela é para esse pai. E esse pai, ele vai ter a oportunidade de presenciar essa cena da relação entre essa mãe e essa criança ser muito mais de confiança. Por que você não me contou? Como assim? Por que você contou pra mãe e não contou pra mim? Vamos supor, eu tô usando o exemplo mãe porque é o que costuma ser na maioria desse perfil, né? Mas poderia ser o oposto. Por que você contou pra ela e não contou pra mim? E aí, deixa ele descobrir sozinho. Você não precisa nem falar, tá vendo? Se você estivesse seguindo pelo caminho da criação consciente, não entra nesse lugar. Deixa ele descobrir sozinho. Ele vai descobrir sozinho, ele vai começar a observar. E muitas vezes o que vai atrair ele perceber essa diferença. Mas aí o interesse vem de dentro. Não é você que está empurrando. Então, tipo, eu sempre falo, não tem como a gente mudar o outro. Não adianta ficar com essa palestrinha, tudo bem, você pode até colocar lá no post, compartilhar, mas assim, esquece de gastar energia com isso, com a expectativa de que uma hora ele vai entender que eu tô certa. Entendeu? Tipo, isso também é muito cansativo. Então deixa, porque se vier o interesse, aí ele vai te perguntar, ele vai querer saber, ou ele vai buscar o caminho de encontrar. Mas melhor que venha dele, e não de você entuchar nele, entendeu? Pode ser até pior, até pro geral, assim, porque a criança vai ver o estresse entre vocês. Confia. Se você tiver muito bem trabalhada, essa criança tem essa referência, ela vai poder exigir para o mundo e entregar para o mundo o que é ser uma pessoa respeitosa. Se a pessoa tiver com abertura interna, isso vai ajudar, né? Se a gente mandar livro, falar, isso vai ajudar se a pessoa tiver com uma abertura interna. Se ela não tiver, se ela tiver fechada, como você falou, de repente pode até piorar. Pode até ser que a pessoa comece a criar, né, resistência. Mas acho que a gente também tem que diferenciar aí situações só de discordância e situações de violência. Mas isso também, como você falou, é assunto para outra conversa, para outra live. Porque é um pano que, tipo, se eu me deixar, eu falo aqui mais de uma hora sobre isso, porque eu adoro esse tema, porque eu sei que tem uma pegadinha muito grande. A gente entra em contato com a criação consciente, se sente assim a pessoa mais abençoada do mundo por ter descoberto esse caminho e começa a achar que a gente está sendo iluminado e quer iluminar todo mundo. Só que tem um lado nosso que é, tipo, a gente quer salvar o mundo. Tem tanta coisa por trás, tem a codependência por trás, tem, tipo, a vontade de querer que tudo esteja perfeito, né? E a gente, no fundo, tem que se dar conta. Temos um monte de adultos feridos por aí. E cada um está num estágio de percepção, de consciência de que tem uma ferida muito grande, né? Que tem muitas feridas internas,
Outros que estão em modo de sobrevivência, ou estão dentro das suas máscaras, dos seus personagens, achando que tá tudo certo, que não tem nada de errado. Quantas gente fala assim, eu apanhei e foi bom, porque eu sou a pessoa de bem que eu sou por causa disso. Gente, tem uma criança invisível aí dentro que tá, tipo, convencida que ela mereceu apanhar. Isso não existe. Tem uma dor muito grande dessa pessoa, mas ela nem consegue reconhecer a dor dela. Ela não vê relação com o que ela tem de comportamento hoje e o fato dela ter apanhado tanto a ponto de achar que tudo bem. De estar defendendo que isso é natural. Ferir a integridade física de uma pessoa é natural, tá certo, não tem problema. De uma criança pequena, entendeu? Não, Um adulto tem o direito de fazer isso. Né? Não só que é natural, mas que é necessário, que é bom, né? Tipo, assim, eu não consigo imaginar o que essa criança passou para poder estar convencida desse discurso, entendeu? Então, tipo assim, é uma falta de autoconhecimento, assim, muito, é um distanciamento da própria essência tão óbvio, tão gritante para quem tá aqui, né? Agora, tipo, é maravilhoso que essa pessoa um dia entre em contato com a criança consciente, se sinta atraída e queira entrar em contato com isso, porque ela com certeza vai tipo, se conhecer melhor e se amar mais, né? Porque ela não tem nem noção do quanto ela se rejeita quando ela fala isso. Porque, tipo, se ela acha porque ela acha que ela merece, mereceu. Mereceu é porque ela se achou defeituosa em algum momento, entendeu? Tipo, ninguém acha que merece apanhar se não aprendeu a se odiar em algum momento, por estar fazendo algo errado. É uma desconexão com os próprios sentimentos, né? E é justamente isso que a gente busca, ao contrário disso que a gente busca, né? Isso que a gente está querendo que a nossa criança, que as nossas crianças, interiores e exteriores, se conectem com os próprios sentimentos, porque é isso que também vai fazer com que ela tenha relações positivas na vida. Sobre isso que a gente falou das outras pessoas, tem uma ideia que eu gosto muito, de repente a gente até pode terminar com essa ideia, que já deu a hora, e que a criança ela é como um girassol, que ela busca luz. Então, a criança que é saudável, que ela é bem escutada, que ela é bem atendida, acolhida, ela sabe onde está a luz, né? Ela sabe buscar. E aí, quando ela vê um adulto que é respeitoso, que escuta, que acolhe, que é amoroso, é para esse adulto que ela vai se voltar. E ela vai naturalmente recusar aquilo que não faz bem para elas. Então, o que a gente precisa fazer é manter essa essência, essa conexão que a criança tem com a própria essência dela, com os próprios sentimentos dela, para que ela mesma consiga se orientar para esse lado de luz mesmo, né? Que ela mantenha isso, né? Para que ela não naturalize a agressão. Porque ela já nasce sabendo, né? O que faz bem para ela, o que não faz. Criança pequenininha não faz cerimônia. Depois que elas vão aprendendo a se podar aqui e ali. E isso, se por um lado, algum nível de adaptação para a realidade a gente tem que ter, ele não pode ser uma adaptação que desconsidere o que ela sente. Então, a gente precisa fazer todo um percurso da gente entender isso na gente, para a gente poder transmitir para os filhos, né? É muita coisa para aprender, né, Flor? Obrigada, viu, Elisa, pelo espaço. Adorei a conversa. A gente marca outras conversas sobre, assim, para fazer ramificações de todos os temas que a gente conversou aqui, porque merece mesmo. Sim, com certeza. Mas obrigada, finalmente a gente conseguiu realizar a nossa live de novembro para cá. Pelo conteúdo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, meu perfil é Canto Maternar. Me procura lá. Eu tento responder todo mundo por inbox, não consigo dar conta, mas eu tento mais ou menos contemplar. Também tem um canal no Telegram, Canto Maternar, que às vezes lá tem o espaço do chat, pode ser mais fácil. Na página tem muita moderação também, muito comentário. Às vezes eu perco o fio da meada, assim, de um post mais antigo, mas enfim, se expressem de alguma maneira, caso tenha ficado alguma coisa não respondida, que a gente tenta dar conta, né, Elisa? Sim, eu vou deixar aqui a live salva. Quem tiver mais perguntas que a gente não conseguiu responder, põe lá, coloca lá, escreve, que a gente tenta responder também. E é isso. Também acho que a gente tem muito assunto. E a Maíra tem muito conteúdo importante. Quem não conhece, vai conhecer. E boa semana para todos. Tá Obrigada. Bom, obrigada. Você também. Tchau.